Conversamos com Carlos Alberto, liderança comunitária da comunidade e agente comunitário do bairro Lotamento Salles. Carlos Alberto, o que melhorou com relação ao transporte coletivo urbano com a chegada da Cooper Micoluxo? Bom dia, Mascarenha. Olha, foi um avanço para Santo Antônio de Jesus. Santo Antônio de Jesus, que vinha sofrendo um problema grave com as Topics, e era muita reclamação nos meios de comunicação, isso a gente via no dia a dia, no cotidiano, e aí o gestor municipal tomou uma providência, tentou solucionar e resolver os problemas da comunidade, os anseios da comunidade. Então a Prefeitura Municipal lançou um edital convocando a empresa, uma das empresas interessadas, para explorar o transporte coletivo em Santo Antônio de Jesus. Foi-se feita uma licitação, quem apresentasse a melhor qualidade e o menor preço, esse ganharia a licitação, como é assim sempre, e a Cooper Micoluxo saiu na frente. Ganhou a licitação, veio para Santo Antônio de Jesus, está explorando aí o transporte coletivo, e quem ganhou com isso foi a comunidade santo-antoniense, porque o pessoal estava reclamando muito das Topic. Então o prefeito teve que tomar uma providência para atender os anseios dos munícipes. Como bom gestor, ele zela pelos anseios dos munícipes. Então foi isso que o prefeito municipal fez. Agora, Mascarenha, por outro lado, o pessoal às vezes reclama de tudo. Se está ruim, reclama. Se está bom, reclama. Mas isso é típico do ser humano, reclamar das coisas. Mas a gente entende. Mas o prefeito tentou buscar o melhor para Santo Antônio de Jesus. Você acredita que o novo sistema de transporte melhorou a acessibilidade? Melhorou, sem sombra de dúvida, melhorou bastante. Porque nós viajávamos, melhor dizendo, nas Topics e a gente pagava R$1. Hoje nós estamos pagando R$2. É mais caro um pouco? Claro que é, mas o serviço é melhor. E quando você tem de um serviço, quando você disputa ou usufrui de um serviço melhor, é claro, lógico e evidente que você tem que pagar mais caro, sem sombra de dúvida. Mas hoje tem acessibilidade, tem o cadeirante para o idoso, então melhorou bastante. O idoso já tem um passe, que antigamente nas Topic tinha que pagar, que fosse idoso, que criança, que adulto, que idoso, tinha que pagar R$1. Hoje o idoso já tem um passe, já não paga, a partir de 65 anos, se não me falha a memória, ele já é beneficiado com o passe, ele não paga. Então trouxe melhoria para Santo Antônio de Jesus em todos os sentidos. Mas o pessoal ainda está reclamando. Mas é claro que o pessoal sempre vai buscar mais melhoria, mais e mais e mais. Nunca está bom para o pessoal, sempre o ser humano quer avançar mais ainda. Mas a Cooper Micoluxo veio somar em Santo Antônio de Jesus e eu acho, no meu entender, que é um serviço de qualidade. Santo Antônio hoje está igual uma cidade assim de primeiro mundo, uma grande metrópole, a exemplo de São Paulo e outras cidades do Brasil. Agora, Carlos Alberto, logo no início dos trabalhos de implantação do serviço de transporte pela Cooper Micoluxo, houve depredação de um dos ônibus que circulavam na comunidade Lotamento Salles. O que é que de fato aconteceu? Ó, Mascarenha, até onde eu sei, eu não sei de fato e de direito. Houve um boato que um menor, na sua inocência, atirou uma pedra em um dos coletivos da empresa Cooper Micoluxo. E aí eles acharam que... Aí eles tiraram, eles analisaram e tiraram o transporte coletivo. Mas com que motivação? Qual foi a motivação para esse jovem atirar uma pedra contra o ônibus? Segundo falaram aí, esse menino trabalhava em uma das Topic. Ninguém sabe se foi atitude dele ou se foi influenciado por alguém. Um revide? Um revide, porque ele não tem assim uma opinião ou um juízo formado, se foi influenciado por alguém. Mas isso foi um fato isolado, foi logo no início. Os ânimos estavam assim acirrados, a entrada da Micoluxo e a perca das Topic de disputar o transporte coletivo, aí houve esse entrave, esse desentendimento. Mas, como eu lhe digo, foi um fato isolado, nós estivemos lá. Mas mesmo assim a empresa continua atendendo? Continua atendendo. Nós estivemos lá, em nome da Associação de Moradores, inclusive eu estive lá, conversei com o presidente da empresa e a gente alegou que a comunidade não poderia pagar por causa do erro de uma pessoa, toda a comunidade não iria pagar
pagar essa pena, pagar esse preço. Aí foi uma infelicidade de um, mas está beneficiando a maioria, e a maioria é quem ganha. Então ele atendeu a solicitação da gente e nós assinamos um termo de compromisso, não responsabilidade, de compromisso, da gente conscientizar a comunidade da importância do transporte coletivo em nossa comunidade pela noite, e eles foram sensíveis para conosco e automaticamente nós estivemos lá numa segunda-feira, quando foi na quarta-feira consecutiva seguinte, o transporte coletivo retornou aqui no loteamento Sales, e a gente agradece aí ao proprietário, um dos sócios da Copra Microluxo. Carlos Alberto, sempre que o serviço é implantado e o objetivo é atender grandes demandas, é natural que grandes problemas aconteçam e que precisam ser corrigidos. No seu entender, o que é preciso para que a Copra Microluxo possa oferecer melhores serviços à população ainda? Olha, Mascarenhas, disputar o transporte coletivo em Santo Antônio de Jesus é uma tarefa muito grande. Então, os proprietários eles têm que ser humildes e entender isso, que o pessoal sempre vai querer o melhor. Mas é o seguinte, hoje o pessoal está se queixando às vezes da superlotação dos carros, mas ruim com ele e pior sem ele, entendeu? No meu haver eu vejo que ruim com ele e pior sem ele. Mas a Copra Microluxo está avançando, está tentando melhorar, está revendo todo esse problema, toda essa celeuma, todo esse desentendimento que está havendo entre a cooperativa e os cooperados. Problemas seriam menores se a cooperativa, se a Copra Microluxo fosse proprietária majoritária da frota dos veículos, mas não são. Ela acho que tem uma minoria. Então fica muito difícil, mas ela está tentando resolver e atender na maneira do possível os anseios da comunidade de Santo Antônio. E com relação aos horários? Olha, os horários é o seguinte, está faltando um controle nos horários, porque às vezes os carros demoram 1 hora, quem sabe 1 e pouca, para determinada localidade, e às vezes passa 2, 3 juntos, um atrás do outro. Então está faltando um controle de saída e de chegada. Que horário mais ou menos um carro desse gasta em determinado percurso, para poder controlar isso aí, para quando um estiver saindo de lá do ponto para cá, o outro está descendo daqui para lá e vice-versa. A TV Sales agradece, você ter nos recebido aqui nessa manhã, e o espaço fica aberto às suas considerações finais. É um prazer para mim, é uma honra ter a visita da TV Sales, na qualidade que você faz o jornalismo, que isso aí tudo é jornalismo, é um veículo de comunicação, a TV Sales. Eu me sinto assim, regozijado. Eu acho que você viu em mim um talento e a pessoa adequada para ser entrevistado nessa tarde. Eu agradeço, porque você é uma pessoa de bom caráter, de boa índole. Você faz o seu trabalho com imparcialidade, ouvindo os dois lados da moeda. Então você não é uma pessoa assim, a TV Sales, não, em momento algum, usa de tendência, de ser tendenciosa para com os entrevistados. Você dá espaço, você é imparcial. Então é assim que se faz jornalismo, é assim que se trabalha no veículo de comunicação, com responsabilidade, com precisão, dando a César o que é de César, ouvindo os dois lados da moeda. A gente só tem a agradecer essas suas considerações. Muito obrigado. Eu estou à sua inteira disposição para futuras entrevistas, se por acaso vier a ocorrer.